Olá, viajantes! Vocês sabiam que a NASA está planejando levar uma mulher à Lua? Sim, é isso mesmo. Uma representante feminina vai à Lua muito em breve. Assista esse vídeo até o final e fique sabendo. Mas antes, deixe o seu like, assim você incentiva o nosso canal para que possamos lançar mais vídeos como esse. Em 1969, as televisões ainda eram em preto e branco, e foi naqueles caixotes com imagens pouco nítidas que o mundo testemunhou um fato que, mais de meio século depois, ainda fascina a humanidade. Ao pousar na Lua, o homem mostrou que não há limites para a curiosidade científica. 3 astronautas foram lançados por um satélite à distância de 384 mil quilômetros da Terra. Eles nos enviaram imagens em tempo real e ainda mandaram o célebre recado pela voz de Neil Armstrong. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Desde junho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os 2 primeiros seres humanos a pisarem no satélite da Terra. Após eles, somente outras 11 pessoas retornaram ao solo lunar. Em setembro de 2020, a NASA anunciou que em sua próxima missão à Lua vai levar um homem e uma mulher. O pouso na superfície lunar deve acontecer em 2024, na missão Artemis. Embora Artemis seja liderada pela NASA, parceiros internacionais como o Japão, o Canadá e alguns países europeus participam da nova empreitada. Empresas privadas também estão colaborando. A multinacional finlandesa Nokia, por exemplo, anunciou recentemente que implantará um sistema de telecomunicações na Lua. Entre os 18 astronautas anunciados para a missão, 9 são mulheres. Nas viagens lunares anteriores, apenas homens foram escalados. A missão recebeu o nome de Artemis e não foi por acaso. O nome foi escolhido para manter a tradição de utilizar nomes de deuses gregos nas missões lunares. Artemis era a deusa grega da Lua e irmã gêmea de Apolo, nome da primeira missão que fez um homem pisar na Lua. O projeto custará em torno de 1,6 bilhões de dólares e esse orçamento já foi aprovado pelo governo americano. Porém, o projeto tem várias etapas e depende de cooperação internacional. Além disso, o financiamento pelo governo pode ser alterado com a eleição do presidente Joe Biden. O objetivo da NASA, em colaboração com parceiros comerciais e internacionais, é estabelecer a exploração sustentável da superfície lunar até o final da década. Então, tudo o que foi aprendido com a Lua servirá para dar o próximo salto gigante, que é enviar astronautas a Marte. Quanto à escolha da primeira mulher que pisará na Lua, a NASA tem critérios bem específicos. Segundo os profissionais familiarizados com os critérios e as operações da agência espacial, a experiência, o carisma e as exposições prévias à radiação do espaço são algumas características que serão consideradas na hora de escolher a primeira mulher que irá fazer história ao andar em nosso satélite natural. A NASA quer inspirar as pessoas a se envolverem e seguirem os passos dos astronautas. Conheça agora as 9 mulheres selecionadas para a missão Artemis. Uma delas será a escolhida para ser a primeira mulher a pisar na Lua. A primeira é a microbiologista Kate Robbins, de 42 anos, e será a primeira a chegar à Estação Espacial Internacional em outubro deste ano. 4 das outras selecionadas são reconhecidas por seu trabalho na ISS. Jessica Meir tem 43 anos, é bióloga marinha e filósofa. Christina Koch tem 41 anos e é engenheira elétrica e física.
As duas protagonizaram as primeiras caminhadas por fora da estação espacial no ano passado. Outra candidata é Anne McClain. Tem 41 anos, é engenheira espacial e tenente-coronel do Exército. E Stephanie Wilson tem 51 anos, é engenheira e as duas também já viveram na estação espacial. 4 das 9 mulheres escolhidas nunca estiveram no espaço. Jasmine Macobelli tem 37 anos, é piloto de helicópteros da Marinha. Jessica Watkins tem 32 anos, é geóloga, aquanauta e jogadora de rugby. Kayla Barron tem 33 anos, é oficial da Marinha e pesquisadora de reatores nucleares. E a última é Nicole Mann, tem 43 anos, é piloto de aviões militares e atuou no Iraque e no Afeganistão. Ao todo, 566 astronautas já visitaram o espaço, sendo apenas 64 mulheres. A primeira foi Valentina Vladimirovna, uma astronauta russa que orbitou a Terra por 3 dias em 1963. A falta das mulheres não significa apenas um problema de representatividade, é também um empecilho científico. Isso porque os estudos e os dados sobre a resposta do corpo feminino ao espaço são limitados. As mulheres sofrem mais enjoos no espaço e ao retornar à Terra, enquanto os homens são mais propensos a desenvolver problemas oculares. Além disso, as mulheres têm mais chances de desenvolver cânceres baseados em radiação. Os cientistas estão tentando entender esses problemas e estão desenvolvendo trajes mais volumosos e seguros, por exemplo. As astronautas, mulheres, ainda devem lidar com o ciclo menstrual. Elas costumam optar por anticoncepcionais que evitam a menstruação enquanto estão no espaço, já que os trajes e as espaçonaves também não são pensados para isso. No futuro, os dados sobre fertilidade, gravidez e outros temas terão que ser estudados, caso o plano de colonizar a Lua ou outros planetas se tornem realidade. A falta de mulheres capacitadas não é um problema exclusivo da NASA. A agência exige que todos os seus astronautas tenham diploma de bacharel em biologia, matemática, ciências físicas ou engenharia, mas dados do Departamento de Educação dos Estados Unidos mostram que elas são minoria nos cursos de exatas. Uma pesquisa realizada há alguns anos nos Estados Unidos identificou que o número de formandas representavam 43% no curso de matemática, 38% em ciências físicas e apenas 20% em engenharia. A NASA também exige 3 anos de experiência acadêmica ou 1.000 horas no controle de um avião a jato, sendo que apenas 5% dos pilotos de 34 grandes companhias aéreas americanas são mulheres. E na sua opinião, qual delas será escolhida? Qual das candidatas selecionadas pela NASA entrará para a história pisando na Lua pela primeira vez? Fala aqui nos comentários. E lembre-se de se inscrever no canal. Quem sabe quando ela for escolhida a gente te avisa por aqui.